Estou aqui hoje com a Antônia Brás, diretora e presidente fundadora do Instituto AGC, né? A gente veio bater um papo aqui. Tudo bem, Antônia? Tudo Tudo jóia? bem? A gente está vindo aqui para fazer um bate-papo aí, falar um pouco mais de equilíbrio emocional, talvez? Poderia ser esse aí o nosso foco? Equilíbrio emocional, Uma... acredito que a questão das crenças, né, que muitas vezes limita a nossa vida. Falar mais dentro da minha área que eu atuo, que Certo. é as terapias integrativas, Terapias integrativas, é isso aí. e também as mentorias. Então, Legal. pegar dentro desse trabalho, nós podemos falar à vontade. Fala um pouquinho aí de você, da sua formação, Antônia. Ah, isso eu vou falar um pouquinho da minha história, então. Pode falar um pouquinho da sua história, então. Então, Fala um pouquinho pra nós aqui, bom, pra gente. eu nasci em Álvares Machado, no sítio, né? E então meus pais eram lavradores e eu de pequenininha, 7 anos, eu já ia para a roça. Chegava da escola, já ia ajudar na roça. E meu pai, depois de um certo tempo, mas depois de um bom tempo, quando eu já tinha 17 anos, eu já estava casada e grávida. Quando nós mudamos para Presidente Prudente, porque eu casei com 15 anos de idade. Então, com 17 anos, já era mãe. Então, minha vida foi assim: eu era a mais velha de todos os irmãos. Nós somos em 7. Né? E aí, nessa questão aí de com 18 anos, assim que o meu filho nasce, está com 5 meses, eu perco meu pai. Meu pai morre num acidente de ônibus entre Santo Anastácio e vindo para Presidente Bernardo, lá quando saiu de Santo Anastácio. Certo? E aí eu fico com um filho, trabalhando de empregada doméstica e mais 6 irmãos. Mas seja, Né? mas sua mãe. E minha mãe. Mas minha mãe tinha acabado de vir da roça, não tinha estudo, não teve, minha mãe era analfabeta. E não tinha nem como trabalhar com 6 filhos. A pequena tinha 4 anos, o meu tinha 5 meses. E não tinha nem como ela ir trabalhar. Então, trabalhou ela e eu, o meu irmão mais velho, e ela Certo? cuidava da casa e de todo mundo, e a gente ia trabalhar. E o meu finado marido, pai dos meus filhos. Certo? E ele servente de pedreiro e eu empregada doméstica. E aí, mas o meu pai sempre tinha uma coisa que ele dizia para mim: estude, que o conhecimento ninguém vai roubar de você. E essa foi uma coisa que eu trouxe para minha vida, né? Então sempre Interessante. passei a Interessante. estudar. Aí eu, naquela época, não deu, teve até que parar o estudo, depois retornei. Fui fazer. Quando eu terminei o magistério, eu tinha 27 anos. E Então, aí eu passei, já tinha os 3 filhos, passei num primeiro processo seletivo da prefeitura, entrei, depois passei no concurso, fiz toda a minha carreira no magistério. Mas depois me apaixonei por essa área de recursos humanos, de capacitação, de formação, de palestras. E me aposentei e já tinha escola, o Instituto GC, e a educação sempre foi a minha paixão. legal. Quando que foi que você começou a perceber nessa transição, quando você começou a perceber que tinha essa aptidão de passar esse conhecimento, de levar esse conhecimento, como é que você começou a ter essa paixão, você percebeu essa mudança em você, essa busca, né? Vamos dizer assim. Essa busca pelo autoconhecimento, pelas palestras, por essa linha aí, foi lá para os mais ou menos para os anos 2000 que eu começou a despertar isso em mim. Mas que foi quando eu comecei, quando eu fundei minha empresa. Mas ela foi fundada primeiro para capacitação. Certo? Mas essa questão de querer ensinar e de buscar isso e querer ser professora, isso foi algo que veio da infância, porque quando a gente morava na roça, eu estudava em uma escola da roça. E eu tinha uma professora que na verdade não era também só a professora. Então a gente era muito pobre. Meu pai era empregado do sítio e era muito pouco. Se vinha geado, alguma coisa ou outra, ele tinha que acabar ficando praticamente sem recursos. Então, qual era a minha roupa para ir para a escola? Minha roupa era roupa tingida de saco. Aquele saco que comprava com arroz, com feijão, que Aquele saco de antigamente. estopa, aquele Aquele saco, saco não de. de Eu tomo estopa, mais branco, aqueles. Sei, que vinha sei, tudo escrito. sei, Então, minha sei. mãe desbotava aquilo ali, tingia, Aham. e eu ia para a escola com aquelas roupas tudo feias, né? Mas era o que tinha. Certo? E eu chegava na escola, e quando chegava na hora do intervalo, eu queria brincar com o pessoal.
E o pessoal que ia para a escola era tudo filho de sitiante e fazendeiros. E aí via com aqueles vestidos lindos, bordado de rococó, cianinho, os meninos até com gravatinha borboleta. E aí quem disse que deixava eu entrar na roda para brincar? Ou para participar de qualquer naquela época não brincadeira? existia bullying, né? Naquela época não era a palavra bullying, né? Você não tinha isso. Não, é que simplesmente era uma exclusão. Era uma exclusão, né? Aí eles falavam para a professora, se ela entrar na roda, a gente não vai brincar. Então a professora me botava embaixo de uma árvore. E aí eu chorava. Chorava porque eu queria brincar. Então eu dava trabalho para ela, o que ela fez? Ela mandou fazer tapetinho de tampinha de garrafa de tubaína. Certo. Sabe que as tampinhas de garrafa de cerveja, de garrafa de vidro? Sim. Fez um tapetinho, todo dia ela arrumava um jeito de me deixar de castigo. Porque ela me trancava dentro da sala e as crianças iam brincar lá fora, eu não ia dar trabalho para ela e ela botava de joelho. Na tampinha. Naquela tampinha. Naquele fundo de garrafa. Então vivia com o joelho ralado, né? Então aquilo para mim era um sofrimento. Sabia que quando chegasse a hora do intervalo, já era um sofrimento. Pra mim, porque eu já sabia que eu ia ficar de castigo. Ficava doida assim. Então, enquanto as outras crianças... já ficava assim. Quando as outras crianças pensavam em... era um momento do recreio, um momento de felicidade delas, você tinha um terror daquilo lá. Exatamente. Aí eu falava, hoje eu vou poder sair? Não, você não vai, porque hoje seu caderno tá com orelha, ou você borrou, ou você não terminou a tarefa, ou você errou. Todo dia tinha um motivo pra ficar de castigo. Mas não adiantava falar pros pais, que naquela época, se você falasse, você apanhava mais ainda, né? Porque o professor botou de castigo porque você fez algo de errado. Então era melhor calar a boca. Falava que correu do boi, que arranhou na cerca, e assim por diante. Mas enfim, aí veio a paixão por ser professora diferente. Então eu falo assim que a minha profissão foi escolhida na ferida. Para tratar uma ferida. Só que eu fui ser professora, mas a ferida não sarou. Então quando eu fui fazer o curso de recursos humanos, eu percebi o quanto que eu ainda tinha de ferida. Entendi. Aí que eu fui buscar todos esses cursos de, por exemplo, de análise transacional, para trabalhar a criança ferida. Eu fui buscar PNL. Eu fui buscar bem mais para frente, né? Isso é coisa de 10 anos atrás. Eu fiz um curso, né, com você de programação neurolinguística. Foi fantástico. Aí eu fui buscar programação neurolinguística, eu fui buscar coach, eu busquei terapias para eu me curar, para poder ajudar as pessoas, né? Fiz curso de hipnose, fiz vários cursos nessa linha para poder realmente me curar, além de fazer terapia. Mas eu tinha uma dor profunda dentro de mim que eu precisava ser curada. E na medida que eu percebi tudo isso, eu usei de toda essa minha experiência, porque eu digo assim, eu sou a superação. Porque eu poderia ter virado qualquer coisa. Hoje eu vejo você uma pessoa muito bem sucedida, né? Porque você focou dentro do seu segmento e desbravou, quebrando todas essas crenças, talvez, que evoluam, né? Que acontecem com as pessoas. Mas não só as crenças, né? Por que as pessoas hoje parece que andam em círculos? Por que elas têm tudo para ser? Você consegue identificar que a pessoa tem inteligência hoje com a tecnologia, com todos tudo que traz hoje isso. E por que parece que essas pessoas não são bem-sucedidas e você visualiza isso e vê que elas andam em círculos? Parece que elas estão sempre dentro de uma repetição, né? Tipo uma repetição de padrões, assim. Bom, são vários os motivos. Por exemplo, a criança já tem uma experiência intrauterina. Essa experiência intrauterina já conta muito para nossa vida adulta. Então, por exemplo, se lá a minha mãe estava grávida de mim, ela não me queria, ou ela estava num sofrimento muito grande, o médico falou que ela podia morrer, que não podia ficar grávida, ou vamos supor, o marido é violento, coisas nesse sentido, essa criança ou o marido fala que não queria filho, ou casou com ela porque ela estava grávida e tem uma rejeição, essa criança já vai sentir tudo isso. Porque ela já vai sentir. Então, ela já começa a vir para esse mundo achando que ela não merece. Intrauterina, ainda lá dentro. Lá dentro. Aí ela nasceu. O inconsciente da mãe já está atingindo ela. Ela nasceu. Até os 7 anos, pelo menos o que tem de estudo até hoje, fala-se que nós não temos a nossa consciência formada. Nós não temos essa capacidade ainda de consciência formada. É como se a gente fosse assim, um pote
E as pessoas, nossos pais, eu falo que os pesos da vida, né? Nossos pais, os professores, os padrinhos, os parentes, os padres, os pastores, todos esses pesos aí da vida, os profissionais vão colocando coisa na nossa cabeça. Ou seja, as pessoas que foram responsáveis por nós. E aí forma. Então, muito da nossa procrastinação, das nossas crenças limitantes, estão baseadas até os 7 anos de idade. Então, às vezes, eu luto, mas eu tenho as feridas da rejeição. Ou a ferida principalmente as 5 crianças. A pessoa se esforça tanto para fazer, ela se desenvolve, ela procura, bem informada, né? E aí você percebe que ela não sai daquela bolha, posso dizer assim, não sai daquele... Porque nós podemos ter principalmente 5 feridas. Né? Tem mais, mas assim, a ferida da rejeição, que ela acaba fazendo com que a gente, por mais que lute, mas fala, mas eu não mereço. Eu não mereço. A rejeição traz o não merecimento. A ferida do abandono. O que é o abandono da criança? Às vezes a mãe tinha que trabalhar muito, ou o pai, e essa criança ficava muito só com outra pessoa estranha, ou até os pais se divorciaram e a criança se sentiu abandonada, ou teve que deixar com a avó, com o avô, para os pais poderem trabalhar, ou o pai nem assumiu e a mãe teve que trabalhar e deixou com alguém. A criança, às vezes, ela não entende que foi preciso fazer isso. Às vezes ela está até quando a criança vai para a UTI. Quando a criança nasce e vai para a UTI, ou a mãe, a ferida da rejeição e do abandono pode ser grande. Porque ela não sabe ela não entende que está lá na UTI para ser salva. Ela pode entender que ela foi abandonada. A ferida também da injustiça. Porque, às vezes, essa criança passou por alguma injustiça. Por exemplo, ela foi acusada de alguma coisa na escola que ela não fez. E aí ela passou por aquilo e aquilo ficou sentindo aquela injustiça. Ou fez a festa de aniversário, o irmão não fez para ele. Ou ele foi castigado por algo que ele não fez. Então, na criança, eu fui injustiçada. E ela pode crescer com essa injustiça, com esse sentimento, com essa ferida. E se ela... O primeiro ponto para a gente começar a se curar é olhar para a nossa infância. Depois podemos ter a ferida da traição. O que é a ferida da traição? De repente, meu pai separou da minha mãe e foi embora. Minha mãe começou a falar assim, seu pai traiu a gente, foi embora com outra mulher. Então, a criança pode entender. São vários os motivos, só estou pegando um exemplo. Correto. Qualquer situação. Ela contou um segredo para você e falou, Miguel, não conta para ninguém. E você conta, ela já se sentiu traída. Porque prometeu, pode ser até uma coisa boba. A criança está lá na rua brincando. Boba não é tão boba, mas está lá na rua brincando e a mãe está falando, entra para dentro, entra para dentro, entra para dentro. A criança não entra. Aí ela fala assim, entra para dentro. Não, se eu entrar agora, a senhora vai me bater. Não, pode entrar que eu não vou te bater. Aí ele entra e ela dá uma surra. Para a criança, é uma traição. É uma traição, porque você estava indo pro... Dependendo de como foi o trauma emocional, correto, o que a gente tem que entender é que isso fica registrado nas memórias. Certo. Para alguma criança, tudo bem, merecia apanhar. Fiquei brincando na rua. Para outra, pode ser que não. Que eu fui traído. Então, eu tenho a ferida e também da humilhação, né? Que eu ainda não falei. A humilhação é uma ferida muito grande. Então, vamos supor que você cometeu um erro, você é uma criança aí de 5 anos, aí chega a sua família no domingo e alguém da família conta para todo mundo que a criança fez de errado. Para ela é uma humilhação. Às vezes até uma situação na escola. Ela fez algo, foi fazer uma leitura e leu tudo errado, e todo mundo deu risada dela, ela virou chacota e ela se sentiu humilhada. Então, tudo depende do impacto emocional quando aconteceram esses fatos que essa criança vai registrar. Entendi. Como é que ela registrou isso? E aí ela fica patinando. Fica nesse círculo, né? Além disso, também tem as crenças que foram colocadas. Exemplo, você não vai ser ninguém na vida, entenda que nós somos pobres, que estudar tal, por exemplo, vou estudar médica, a médica é para rico, não é para pobre. Também entra as crenças. Também consegue fazer essa crença. Então eu não sou capaz. A outra situação são as questões sistêmicas que nós podemos falar mais adiante. As lealdades invisíveis sistêmicas ao nosso sistema. Antônia, você já falou sobre as feridas, né, que trazem aí as feridas da injustiça na infância, até o inconsciente da criança, desse desligamento, né, da mãe, se ela vai
por algum motivo para uma UTI, esse descolamento aí, que a criança pode trazer essa entender, né, no inconsciente dela, trazer isso com ela como se fosse um abandono da mãe, né? Uhum. Existem outras feridas que a gente pode colocar em pauta aqui, as principais que a gente pode estar falando aqui para... As principais são essas, mas nós também temos a ferida da culpa, que muitas vezes eu também fico aí andando em círculos, porque eu carrego uma culpa. E ao carregar uma culpa, eu não me sinto merecedor de conseguir nada de bom na vida. Eu vou sempre atrair situações que, de alguma forma, vai me limitar a atingir aquilo que eu quero. Às vezes, até quando eu tô para conseguir, ou até consigo e depois perco. Mesmo a tem uma gente culpa. sabendo o caminho, mesmo a gente tá aí ali assim, sabe que talvez é aquilo que tá faltando, ou aquilo que você pode desbloquear, e você sabe como desbloquear, e esse inconsciente, ele Mas te enquanto prende. você não acessar o subconsciente ou inconsciente, você não consegue. Não consegue. O Tem que- subconsciente manda Tem no que consciente. ressignificar isso, né? Olhar para isso e conseguir entender. Tudo bem, aconteceu isso, foi a vida que eu tive, foi a forma que eu cheguei aqui. A partir de agora eu vou fazer diferente. Mas não é simples assim. Uhum. Por que muitas vezes a pessoa precisa da terapia, de uma mentoria, de um coach? Porque muitas vezes não é fácil, não é fácil fazer sozinho. Normalmente nós precisamos de alguém para fazer conosco, para apontar para a gente alguns caminhos, né? E também a ferida da violência doméstica, porque quantas crianças apanharam muito? E elas estão marcadas por essas surras, né? Por essa violência que ela sofreu, pelo abuso. Os abusos também é outra ferida. Pega as meninas, não é só a menina que sofreu abuso sexual. Não. Menino também. Mas, por exemplo, no meu trabalho de consteladora familiar, quantas pessoas já chegaram até mim e que, de repente, eu fui a primeira pessoa que ela teve coragem de contar que ela foi abusada. Ela sofreu. E isso é uma dor muito grande, né? É muito grande. E antigamente, então, quantas vezes, quando era um próprio membro da família que cometia isso, colocava a sujeira embaixo do tapete e vamos seguir a vida e faz de conta que não aconteceu nada, né? Eu tenho uma cliente que, quando ela foi abusada por um membro da família, e a mãe não acolheu, a mãe falou: foi o próprio irmão dela, né? Você vai deitar, falar pro seu pai que você tá com dor e febre, e vai ficar quietinha aí e não vai contar nada para ele, porque senão vai acontecer uma tragédia na nossa família. Então a mãe não abraçou, a mãe não acolheu, a mãe protegeu o irmão e a criança. Aí traz isso aí agora para a vida adulta. Exatamente. Né? E essa dor tá lá. Então, assim, na medida que eu fui percebendo também as minhas dores, eu fui cuidar delas. Então, quando a gente cuida das dores, a gente consegue ter condições de ajudar muitas pessoas, né? Então, acho que o maior exemplo é a gente saber que a gente conseguiu superar. E eu passei por fibromialgia, por depressão, e eu superei tudo isso. Acho que em 1999 eu ia me matar. Depressão e suicídio, Antônia? Várias vezes. Várias vezes? Várias vezes. Eu achava que a vida não tinha mais sentido e que eu não aguentava mais aquela angústia que estava dentro de mim, aquele sofrimento. E aí eu cheguei assim ali na catedral, pensei assim, eu vou pedir um emprego de faxineira nesse prédio, porque eu vou conseguir subir lá no alto e eu vou pular de lá. Tramando tudo, Tramando tudo. Planejando, tramando. Aí depois pensei nos meus filhos, voltei. Aí que eu conheci a PNL. Aí chegou até mim um panfletinho que ia ter uma vivência em Bauru e eu fui para lá. Ali começou minha cura. Aqui na nossa região não tinha muito esse não sistema, tinha, né? Não tinha. Você pode ser uma das pioneiras aqui, de trazer aqui esse conhecimento aqui, assim? Teve pessoas que veio com cursos rápidos, mas sim. Mas sim, né? Mas acho que hoje que tá mais... Hoje tem bastante, né? Hoje tem bastante pessoas. Hoje tem bastante pessoas. Temos profissionais muito bons aí. Eu trazer aqui isso aqui para mesa depois, né? Porque tem que tomar muito cuidado para chegar nesse ponto, né? E trabalhar lá dentro da pessoa, porque às vezes o constelador não consegue fechar. E aí ele pode abrir aquela ferida lá e deixar ela sangrando o tempo todo. A gente tem bem que tomar perigoso, muito cuidado. Muito cuidado, né? Tem que ter muito
perspicaz, né? Muito delicado você mexer Sim. com uma ferida E e não depois saber. não saber conduzir aquela de uma certa forma, né? Para Uhum, você é, ou fechar o ciclo daquele momento da pessoa, né? Ou sanar, ou iluminar os pensamentos daquela pessoa para seguir em frente, né? sim. É. Mas aí eu consegui superar, né? Então, E tô aqui. aí, parabéns. É, mas não foi fácil, né? A gente. E aí, quando chega alguém que às vezes fala pra mim, nossa, eu já tô pensando em querer partir daqui, eu entendo a dor dela. Porque eu passei por isso, eu passei por síndrome do pânico, eu passei por essa depressão horrorosa, né? E hoje eu sou curada da depressão, da fibromialgia, do pânico, eu nunca mais tive pânico. E eu fiquei 2 anos com pânico, é assim, é uma coisa que eu não desejo pra ninguém. Porque é horrível ter uma síndrome do pânico. A sensação é de morte, né? E você acaba indo para o hospital naquele desespero várias vezes. Então é uma coisa que eu não desejo para ninguém, mas que foi desafiante, foi. Então, às vezes, as nossas feridas também podem nos ajudar a crescer. O que a gente não pode é ficar na dor. É, Então, a criança ferida, quando ela busca a cura, ela busca. É porque a criança ferida ela pode fazer com que eu me deprima e aniquila a minha vida, ou eu busco, inclusive, aquele sentimento lá e saídas. falar, opa, ela pode ser minha mola É, propulsora. Porque eu busco, de repente, peraí, vamos supor, falou que eu não ia ser ninguém na vida, espera, eu vou mostrar para essa pessoa se eu não é. vou ser ninguém na vida, né? Falou isso pra mim, eu vai lá e faz Será que é por diferente. isso que hoje você tem esse posicionamento de sucesso dentro desse segmento, dentro das mentorias, que você fala com propriedade e abertamente como Ah, esse processo que você passou e dentro das suas formações você consegue identificar com mais facilidade, consegue transmitir isso com mais profissionalismo, com mais entendimento do assunto, te trazendo uma credibilidade dentro dessas mentorias, dessas constelações? eu não sei se é isso ou se é toda essa Você acha? experiência, né? Assim, se algumas humilhações que eu passei na minha vida também, mas acho que é juntando tudo, né? Porque eu escutei muita coisa, né? Tinha que, por exemplo, quando tinha que ir de carona para a escola, eu ficava escutando que era para eu descer, que o carro não era meu. Então, a escola ficava a 6 quilômetros. E quantas vezes eu fui a pé e voltei a pé porque não queria ficar levando chute dentro do carro. Então, assim, quando passou a estudar na cidade, era assim. Quando era no sítio, era perto até, mas tinha que enfrentar as vacas. Mas a hora que teve que estudar na cidade, sair do sítio, eram 6 quilômetros. Agora, imagine uma menina andando 6 quilômetros numa estrada de terra, para ir 6 quilômetros para Pra voltar. voltar. Então, assim, eu digo assim, eu sou a superação, entendeu? Perfeitamente. Então, eu passei por essas etapas. Eu passei fome, eu passei tudo que podia passar na vida. Eu não, eu falo assim, eu só não precisei roubar, matar, prostituir, o resto eu passei por um monte de coisa. Entendeu? É só essas experiências aí que eu não tenho. Nunca fui presa, essas experiências aí eu não tenho. Mas eu tenho muitas outras experiências de sofrimento que eu consegui superar. Porque você identificou isso, você identificou logo cedo e foi buscar Ah, essa inconscientemente, cura, sim. talvez. Inconscientemente, sim. Mas você veja bem, eu fui realmente começar a cuidar de mim nos 40, né? Nos 40 que eu comecei esse processo de buscar esse autoconhecimento, essa autoconsciência, expandir minha consciência para poder me curar. Então, não foi um processo Não foi fácil. um processo fácil. Mas pode ser mais rápido. Quando você encontra profissionais que Que realmente te ajudam, realmente, você não precisa demorar que tanto hoje está tempo. cada vez mais em evidência, né? Hoje está muito mais fácil. Hoje a gente tem tantas ferramentas, tantas terapias, tantas oportunidades de sair desse sofrimento com muito mais rapidez. A gente não precisa ficar tantos anos Tanto, sofrendo. tanto tempo passando. É. Você acha que a, essa geração que está vindo agora, não essa geração que está vindo agora, essas gerações estão vindo dessa forma, vem com uma carga maior, com crenças limitantes mais é, graves ou mais pesadas, não sei se seria essa a palavra. Eu acho que Essa hoje. geração ela vem com Não, mais carga, assim, e afeta muito mais o desenvolvimento humano. eu E penso que como a gente consegue a, identificar que isso, a geração atual não está sendo colocado tantas crenças limitantes nela. Já era para ser menos ainda, né? certo? Pelo avanço que nós já tivemos, a gente já era para ter superado muitas crenças. Mas eu penso que
pela ausência dos pais, ficar muito tempo trabalhando, e as crianças ficarem mais, assim, educação muito terceirizada, Certo? tá faltando, inclusive, colocar alguma coisa bom. Porque agora, uma coisa é muito importante, referência. Aham. E as crianças estão perdendo a referência, porque elas vão ficando com muitas pessoas. E quem deveria ser a referência? O pai, a mãe, o vô, a avó, essas pessoas principais da nossa Sim. vida. E tá perdendo referência. E se eu perco a referência, é a mesma coisa. Você vai fazer uma viagem, você não tem o destino, Entendi. não é? É. Você fica pegando qualquer estrada. Então, a criança fica muito mais sujeita à influência de terceiros, porque a família está muito pouco presente na vida da criança. E não é por maldade, é porque trabalham muito, é porque correm muito, chega em casa, tem um monte de coisa para fazer, e a Porque criança talvez tá... eles também tenham uma crença limitante lá atrás que fala assim, nossa, meus pais não tiveram condições e começa a trabalhar tanto que esquece É. que vai duplicar aquilo pro próprio Sim, filho e também inconscientemente. a gente também tem que pensar na mulher, que antes a mulher não trabalhava tanto assim, trabalhava muito dentro de casa. Sim, Mas mas não trabalhava hoje a mulher está com quantas cargas de trabalho? Ela está sobrecarregada. Ela trabalha fora, ela chega em casa, ela cuida dos filhos, ela faz isso. Quantas coisas essa mulher tem? Então, algumas têm tripla jornada. E como é que ela vai ser mãe, esposa, profissional, bater metas, fazer um monte de coisa? É um desafio para a mulher, né? É muito grande. E aí não estou querendo culpar as mulheres, não, que os homens também. Quanto pai chega em casa, vai só pro sofá assistir televisão. E com as redes sociais, então, e a bendita do celular, de tudo. É. É bom? São ferramentas maravilhosas? Pode dizer que é São. ladrão de tempo ali, às Mas vezes que você... tira o nosso tempo ali, de repente você está ali conversando com seu filho, daqui a pouco toca o celular, é uma informação importante na televisão, você fala, fica quieto, deixa eu ver isso, É a e qualidade tanta de coisa, tempo com o filho e que você não tem diminui. qualidade de tempo, porque às vezes você está ali, você é interrompido, você está ali. Então, a criança vai ficando muito sem referência, e isso é um perigo. Porque se eu não tenho referência, exemplo, você está dirigindo, você não tem referência para ir de estrada, para que Pra estrada você tem que pegar para chegar lá onde Sim, você quer, um fala assim, Miguel, pega aquela estrada ali. Não, não é essa daí, é aquela ali. E você fica numa situação mas- vulnerável, sim, entendeu? Aonde as pessoas, qualquer um, comanda você. Aí por que que muitas vezes eles obedecem esses jogos malucos, essas coisas, é. esses desafios que tem às vezes na internet, eles entram nessa onda, porque tá muito sem referência. Quando Aham. os pais conseguem mais tempo para conversar com seus filhos, Tem uma e filtragem ali, até né? usar e falar, filho, isso aqui é perigoso, isso aqui é bom, né? Toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo. Não tô falando no sentido de botar um medo também, que é medo exagerado também vai fazer mal, né? Sim. Não é isso. Mas de orientação, de mostrar caminhos. E essa é uma grande função, inclusive, do pai. Porque às vezes a gente pensa que é só da mãe, não. O pai tem uma grande responsabilidade de apontar os caminhos para os filhos. Entendeu? Porque o homem é mais força para ir, né? Para fazer. E a mãe é o quê? Mais cuidado, mais carinho, nutrição. E o pai tem que mostrar o caminho para o filho. É função dele. Antônia, existem muitas crenças limitantes, né? Que faz esse bloqueio nesse desenvolvimento humano, né? Quais são as principais crenças limitantes que você identifica e as que afetam o desenvolvimento humano? E como elas podem identificar? Como que a gente pode identificá-las? Nós temos, assim, principalmente três tipos de crença: crença de identidade, crença de capacidade e crença de merecimento. Então, por exemplo, pegar crenças de identidade. Se eu começo a falar assim, eu sou burra, eu não passo em concurso. Além de falar de capacidade, eu estou falando da minha identidade. Eu não sou inteligente. Ou eu tenho dificuldade em matemática. Eu não consigo fazer uma leitura em público. Isso tudo é uma crença que entra. A identidade está entrando a capacidade também. Que eu estou dizendo que eu não consigo fazer uma leitura, mas estou falando toda vez eu sou, eu isso, Você eu vai aquilo. enfiando no seu HD, né? Você vai colocando dentro do. Como se eu estivesse falando o nome do meu RG. Então, é minha identidade. Então, eu estou dizendo Do que que eu eu sou, não. que eu não sou capaz, entendeu? Mas de onde vieram essas crenças? Normalmente já lá da infância. Então, de repente, lá na própria escola, exemplo, às vezes a própria família, olha, o seu primo é ótimo em matemática, mas você é horrível.
Ou vou na reunião de escola, seu irmão dá gosto eu ir na reunião dele, mas você tá ali. Eu tenho até vergonha de entrar na sala de aula. Então já Tenho começa. vergonha de ver seu boletim tá vermelho. Ele- Nossa, eu já escutei tanto isso. Sim, então eu posso criar uma crença de que eu sou uma vergonha, de que eu sou incapaz, de que eu nem mereço porque eu dei muito trabalho. Eu posso criar uma crença também que eu sou um atrapalho na vida dos meus pais. Então, vamos supor, ó, tem uma situação que pode gerar uma crença. Quer dizer, eu tive um histórico em uma escola que eu trabalhava de orientadora pedagógica, que eu nunca mais vou esquecer daquela criança. E hoje já deve estar um homem. E isso tem, sei lá, mais de 20 anos, acho que deve ter. Então, esse menino chega na minha sala e fala assim: Antônia, você acha que se eu morrer vai ser melhor para o meu pai e para minha mãe? 6 anos. Eu falei, por quê? Perguntei para ele, por que você está me falando isso? Porque o meu pai e minha mãe é separado. E a polícia prendeu meu pai. Foi lá na minha avó, eu estava na minha avó lá com meu pai, e a polícia prendeu meu pai e ainda deu um chute, não falou traseiro, né? Mas deu um chute nele e jogou ele dentro do camburão. Eu falei, mas por quê? Porque meu pai não pagou meu dinheiro. Então, minha mãe mandou prender meu pai. Então, eu sou uma criança, eu sou o problema do meu pai e da minha mãe. Se eu morrer, meu pai não tem que pagar mais meu dinheiro, né, Antônia? E aí acaba o problema. Nossa. Caramba, hein? Eu chamei a mãe para conversar, tudo. Tivemos que fazer todo o trabalho, porque essa criança já estava pensando em se matar, né? Sei lá, jogar na frente de um carro, fazer alguma coisa. Porque ela estava se sentindo culpada. Então, quer dizer, eu sou o problema. Nesse caso, ficou fácil de identificar porque você vê. Mas tem ele era uma criança. Casos peculiares que você consegue... Sim, mas assim, ele era uma criança, né? Mas veja bem, quando a mãe fala assim, por causa de você eu tive que aguentar o seu pai. Uhum. Ela começa a ter um sentimento de não merecimento. Aí já vai para uma crença de não merecimento. Eu nem mereço estar aqui porque primeiro, eu sou um problema, já tenho uma crença de identidade, eu sou um problema na vida do meu pai e da minha mãe. E eu não mereço nem estar aqui porque eu trouxe problema para eles. Perfeitamente. Então eu já começo a me sentir não merecedora de ter nada de bom, porque eu fui um atrapalho. Então eu começo a me sentir um atrapalho na vida deles. As crenças de dinheiro, né? As crenças de dinheiro, muitas vezes a gente se sente que não merece, que você ouve muito assim, é melhor ser feliz do que ter dinheiro. O que adianta ter dinheiro sem não tem nada a ver uma coisa com a outra. E o lance de vai lavar a mão que você pegou no dinheiro? Sim, dinheiro é sujo. Dinheiro é sujo. Dinheiro é sujo. Ou o cara é podre de rico. Pô, mas veja bem, se você tem uma crença que o dinheiro é sujo, e você é uma pessoa limpa, muito higiênica, você vai querer ter dinheiro? Você não vai querer pegar mais a mão no... Porque ele é sujo? Por que você vai querer, né? Então você já tem uma crença. E o inconsciente joga essa... mas ó, dinheiro afasta as pessoas. Se eu tenho um valor importante, que é importante estar com a minha família, é importante estar com as pessoas, eu posso ter medo de ter dinheiro. Para manter minha família. Para manter minha família. Interessante. Hein? Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque se eu tiver, o dinheiro tem que estar a serviço da vida. O dinheiro é uma energia. Interessante isso. E quanto mais dinheiro eu tiver, eu posso gerar mais empregos, mais oportunidades, eu posso ajudar minha família. Interessantíssimo. Por exemplo, eu não acho que dinheiro traz infelicidade. É o que nós fazemos com o dinheiro, sim. Porque o dinheiro não tem inteligência para pensar e fazer coisa. Nós é que somos egoístas e gananciosos e fazemos maldade por causa do dinheiro. É o ser humano, não é o dinheiro. Então, só uma questão de valores, de princípios que tem que estar acima dessas crenças. Então, como eu uso o dinheiro? De que forma que eu uso esse dinheiro? Eu uso ele para o bem? Ou eu uso ele para fazer mal para a vida das pessoas? Perfeito. E felicidade não tem nada a ver. Porque, por exemplo, eu já vi gente morrer por falta de dinheiro. Precisava de um remédio e, de repente, não tem o dinheiro para comprar o remédio, você fica sabendo que a pessoa ficou sem o tratamento e morreu. Então, isso sim, a miséria sim traz a maldade. Traz as coisas ruins. A miséria traz a morte. Traz um discórdia, traz um monte de coisa. O dinheiro também traz? Traz, mas porque as pessoas estão na ganância. Exatamente. Porque o dinheiro é uma coisa assim, gente, ele tem que estar em movimento. Entendeu? Por exemplo, eu paguei você por um serviço que você fez para mim, você vai pegar aquele dinheiro, vai pagar uma outra pessoa, outro vai pagar outra pessoa, e esse dinheiro vai circular. O dinheiro é a ferramenta que nós temos aqui na Terra para fazer esse movimento.
Então, Com ele é para estar em certeza. movimento, não é para, ai, dinheiro, não sei o quê. Não, Tá. é a serviço da vida. Tem que mudar essa crença. E aí, indo para a crença de, estava falando da, da crença de identidade, né, da de merecimento, da de capacidade. Então, eu preciso observar quais as crenças que eu tenho. Mas você vê, às vezes você fica achando que a crença grande é essa de, por exemplo, dinheiro é sujo, o dinheiro não traz felicidade, né? Mas você quer ver uma crença que muita gente acha que não tem? Eu tenho um teste que eu aplico, que quando eu aplico esse teste, uma crença que dá muito é: sou bom doador, mal recebedor. Certo. Então, se eu não sei receber, só Não sei tenha, doar, acaba ficando sem a. sim. É, Tem muita gente que não sabe receber presente, não um sabe receber um elogio. elogio. Elogio Então, para eu principalmente, né? também começar a ser merecedora de receber Que também tem a ver com o dinheiro, sim, né? um Pode dinheiro ser o dinheiro. digno, se for um Aham. dinheiro digno, um elogio, um presente, eu tenho que aprender a receber e não só dar. E outra coisa, quem só sabe dar, por trás pode ter um orgulho e uma arrogância. Porque se eu tiver na situação de receber, eu sou pequeno. Eu Entendi. tenho que estar doando para estar por cima. Entendi. Então, quando eu estou só doando, eu preciso ver também o que é que está por trás. Entendi. Nossa, isso Entendeu? serve bastante para bastante gente, hein? Exatamente. Né? Bastante gente, isso aí. Bastante gente. E também tem que ver a experiência que eu tive com o dinheiro. Falando do dinheiro, né? Porque no dinheiro, por exemplo, às vezes, uma coisa que até que a criança pode ter. Voltando lá na vivência da criança. Se, por exemplo, na minha família tinha muita pobreza, muita escassez, eu posso querer perpetuar isso no meu sistema, que é como se a criança falasse assim, porque qual que é o maior medo que nós temos? Desconhecido. Então, viver com a escassez, eu já sei. Aham. E aí eu Então, eu não vou para o não vou. desconhecido porque eu não sei como que é viver com bastante dinheiro. Então, deixa eu ficar com um pouquinho, porque esse ambiente eu já Vou conheço. me ambientizar com aquilo ali, vou me É, virar com aquilo ali, exatamente. com medo de ter mais porque é o desconhecido. Porque nós temos necessidade Não de ficar com o aceita. ambiente, de ficar com coisas conhecidas. E temos muita dificuldade de ir para o Interessante. desconhecido. Porque o maior medo do ser humano é o desconhecido depois da morte. E por que temos medo da morte? Porque não sabemos o que acontece após a morte. A gente tem a Bíblia, a gente tem as crenças religiosas, cada um acredita em algo, mas todo mundo fala assim, por mais que tenha fé, eu vejo muita gente, mas ninguém voltou para contar como que é depois. Então, por não saber exatamente, não tem uma experiência física, nós temos a nossa fé espiritual do que nós acreditamos do que acontece depois da morte, mas nós não temos uma prova aqui, assim, Que do acontece que de fato. acontece. É a Alguém espiritualidade da pessoa uma e. coisa material. Chegou aqui e falou: não, depois da morte eu morri, fui lá, aconteceu isso, 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 isso. Então é desconhecido o que acontece depois. Então nós temos medo da morte. Se a gente não Perfeito. tivesse medo do desconhecido, não teríamos medo da morte, iríamos ver a morte como algo natural, que faz parte da vida. Porque você só tem certeza de duas coisas na sua vida: uma que você nasceu e outra que você vai morrer. É. O resto você não sabe mais nada. Né? Entendi. E, Impressionante. e duas coisas muito importantes também na nossa vida: o dia que nós nascemos, porque nós nascemos com alguma missão, e o dia que nós descobrimos para que nascemos e não por quê. Já escutei isso aí, hein, Antônio? Para que eu nasci? Quando a gente descobre o nosso propósito aqui, O né? para quê. E às vezes esse para quê não é tão grande. Porque às vezes eu sou às vezes eu sou o meu maior inimigo. E aí também nós temos as crenças de relacionamento, nós temos as crenças de autoestima, né? Que estão tudo envolvido aí nessa de identidade, de merecimento e de capacidade. Se eu acho que eu não mereço ter um homem que me respeite, que me valorize, eu vou atrair um cara que bate em mim, que sei lá, Entendi. que é ciumento, que é tóxico, que é um monte de coisa, porque eu não acredito. Aí pode vir até aquela crença. Homem nenhum presta, só muda de RG, só muda de Aí endereço. vem qualquer coisa É, também. sim, homem é assim mesmo. Né? Então, eu tenho que ver eu tenho que identificar as minhas crenças e começar a falar, não, pode ser diferente. E como Interessantíssimo. ressignificar? A primeira conta a primeira coisa, por exemplo, homem não presta. O que Aí você você tem teve que no perguntar, seu não, passado? todos os homens não prestam? Não tem nenhum homem nesse mundo que presta? Aí a pessoa já para e fala, não, tem. Quem você conhece que presta?
Quem você admira? Um homem que você admira. Fala pra mim um homem que você admira. Eu admiro meu irmão, como ele trata a mulher dele. Então tem homem que presta, porque seu irmão não presta. Certo. Então, a pessoa começa, eu preciso contestar a minha crença. Entendeu? E por que, por exemplo, eu não mereço ocupar um cargo tal? Não merece porque quando eu era criança eu era muito ruim na matemática. Mas isso é quando você era criança. E o que você aprendeu todo esse tempo pra cá? Conta pra mim. Fala. Então você começa a trabalhar a pessoa para ela começar a acreditar nela. Porque muitas vezes o amor próprio, a autoestima tá lá no dedão do pé. Né? Então é isso. Então essas crenças todas, as crenças religiosas, quem é rico não vai pro céu, essas coisas todas, né? E isso inibe, né, o desenvolvimento da pessoa. Exatamente. Trava ela dentro da... E quando a pessoa não acredita nem no sistema de abertura, assim, no sistema de abertura, não, quando a pessoa não acredita nem que com ou um psicólogo, ou um psiquiatra, ou uma constelação, ela não acredita que ela consegue descadear isso aí, não sei se seria desencadear essa palavra, né, seria. Então, veja bem, tem gente que não acredita em nada, ou sei lá, ou acha que não acredita, né? Mas não adianta ninguém ir para uma terapia, para um psiquiatra, ou para uma constelação familiar, se ele não estiver disposto a mudar. Certo. Porque nenhum médico, nem um terapeuta vai fazer milagre, nem psicólogo na vida da pessoa. Eu preciso fazer tudo o que eu posso para ver o meu cliente ficar bem, certo. Mas ele também tem a parte dele. Ele precisa estar disposto a mudar. Né? Se ele não estiver disposto a mudar, não tem jeito. Agora, o problema é que tem muitas crenças também, né? Vai no psicólogo? Tá com problema de cabeça. Vai no psiquiatra? Tá com problema de cabeça. Não. Tem gente que fala, não precisa tomar remédio. Não, eu falo para as pessoas, enquanto for necessário, vá ao psiquiatra e tome seu remédio. Porque o remédio, quando eu não estou bem, se eu estou com depressão, se eu estou com pânico, enfim, algum problema emocional, eu preciso entender que o remédio que eu vou tomar, que o psiquiatra vai passar para mim, é igual como se, por exemplo, eu quebrasse a minha perna e o ortopedista colocasse um gesso. E me falasse para mim, além do gesso, você vai usar uma muleta. Perfeitamente. E eu vou precisar usar esse gesso e essa muleta até o meu osso cicatrizar. Esse remédio que o psiquiatra vai dar, não é para você tomar pro resto da vida. É para você engessar. Então né? Ele vai te dar o remédio, você vai buscar uma coisa. Se você tá precisando tomar remédio, porque tem algo lá dentro. O psiquiatra tá atuando no efeito. O psicólogo, o terapeuta, o hipnólogo, o constelador vai atuar na causa, na origem. E o remédio é para atuar aqui. A terapia é para buscar... Atuar lá embaixo, lá no inconsciente. Buscar por que ele está tendo aquilo. Aí vai tratar aquilo, na medida que ele for melhorando, com certeza o psiquiatra vai começar a fazer o desmame. Então não joguei minha cartela de remédio fora não, e nunca... Não, isso é falta de responsabilidade. Precisa fazer um desmame. E tem muita gente assim? Tem sim. Joguei o remédio fora. Porque a hora aí depois vem a segunda onda e derruba a pessoa porque não sarou lá dentro aquela crença. E às vezes até tem um surto aí, piora, né? Então, até com mais força, por exemplo, talvez. Eu preciso usar a minha muleta para minha perna cicatrizar e não machucar mais ainda. Só que às vezes, depois que tira o gesso ainda, eu preciso fazer uma fisioterapia, né? A fisioterapia seria o desmame. Entendi, então, perfeitamente. É um caminho. Nós precisamos entender isso. Agora, não é pra ficar o resto da vida tomando remédio. Agora tem gente que acha bonito também. Eu tava com 3 remédios, agora já tô com 7. Aumentando. Mas aí também tem que ver se ela não quer ficar na vítima. Porque a vítima tem ganhos. Vitimismo? A pessoa que fica dentro daquela bolha, Toda pessoa que tá no vitimismo, ela tem ganho. Quando eu estou na vítima, todo mundo tem dó de mim. Né? E aí, às vezes, ficar na vítima é vantajoso, porque todo mundo olha pra mim. É cômodo, talvez. Não é porque é cômodo. Cômodo, ela tem... Exemplo, eu me sinto, de repente, meia abandonada, meia de lado. Mas aí eu tô doente e todo mundo olha pra mim. Ou então, vamos lá pra infância. Certo.
Minha mãe batia em mim, meu pai batia em mim, ninguém quase olhava para mim. Mas quando eu estava doente, eles levavam chazinho, levavam canja lá Aham. na cama. E aí Então, prefiro. olhavam para mim, então Nossa. deixa eu ficar doente, porque eu vou lembrar lá naquele tempo da minha infância, quando papai e mamãe olhavam para mim, só quando eu estava doente. Então Perfeitamente. agora eu fico na vítima para todo mundo olhar para mim, eu Olha não pra busco cá. a cura. Aham. Então, Que limita o sempre desenvolvimento é, seu também, ó, né? quando eu tive fibromialgia, o que que eu estava presa nas minhas dores? Mas eu estava tão presa nas minhas dores, mas o que que eu estava? Não que eu ficava falando para os outros, mas para mim eu estava falando para mim mesma. Minha vida foi muito pesada. Eu perdi meu pai morreu carbonizado. Eu não vi o corpo do meu pai ficou com 60 centímetros, porque foi carbonizado no acidente do meu pai. 24 pessoas morreram e praticamente quase todos ficaram carbonizados. Para saber que meu pai era homem, teve que abrir de tão violento que foi o acidente. Então, no fundo, eu estava nessa dor, a dor do que aconteceu com meu pai, a dor de ter que assumir meus irmãos, assim, nossa, eu não tive. Minha vida não foi leve, foi muito pesada, eu assumi muita coisa. Então, no fundo, eu estava com essa dor. E essa dor estava me levando. Eu estava andando assim, travadinha. Aí eu estava fazendo O tratamento. que tá dentro da cabeça começa Sim, sim. a expelir pro corpo. O corpo Não começa. ficava expondo para os outros que eu era a vítima, mas para mim eu Mas estava tava dizendo que eu era a dentro. vítima. E Correto. você falando para os outros, eu tô morrendo de dor, eu não aguento. Eu cheguei a sentir dor, que acho que se o médico falasse assim para mim, eu vou cortar teu braço que vai parar a dor, podia cortar. Entendeu? Aí eu fazendo tratamento com o reumatologista, mas melhorava muito pouco. Só aliviava a dor um pouco, mas não estava tendo mais nem lado para dormir na cama. Mas você vê, mas mesmo assim eu sempre fui uma pessoa ativa. Aí ele viu que eu estava muito mal, e ele até me chama de Toninha, que é um médico muito conhecido. Aí ele falou assim, Toninha, eu tô percebendo que você tá ficando muito enrijecida, não tá aguentando, tá até andando com um pouco de dificuldade. Eu vou fazer o pedido para sua aposentadoria de invalidez. Quando ele falou isso, eu falei, não, eu quero me curar. Imagine você com 40 e tantos anos, Você a aposentadoria por invalidez? Aquela fala. começou a mexer em você Não, mas pra. mexeu assim. É, Falei, não, senhor, não quero não, doutor, eu quero tratar. Aí eu fui fazer acupuntura, fiz terapia, fiz um monte de coisa, porque a palavra, ele não falou por mal. sim, E foi ótimo que ele falou isso, sim. porque essa fala dele De, foi que de, foi uma injeção de ânimo para eu buscar cura. pra E sair aí, do sim, vitimismo, sair da. sair daquela Não, dor, pô, daquela coisa, eu vou ficar né? aqui, né? Então, assim, eu já tinha tido um pouco de consciência lá no meu curso de RH. E aí o médico fala isso para mim, nossa, eu acho até que o curso de RH mexeu com algumas coisas para eu até ficar assim mesmo, né? Pra E poder buscar. buscar. Então, aí aquilo para mim foi um impulso para eu buscar a cura. E foi ótimo. Foi ótimo porque Não. hoje o pessoal fala assim, mas fibromialgia não tem cura. Tem sim, aí eu não sinto mais nada. Tá vendo? Esse é um papel muito importante das suas experiências passadas Uhum, que traz, né, uhum, essa busca sim, para superar os obstáculos, né? sim, Você, exatamente. quando que você consegue, o indivíduo começa a identificar isso e para ele buscar um profissional para ele entender isso? Qual é o processo para ele chegar nesse Normalmente ele ponto? vai quando a dor é muito grande, né? Ou ele tem que ter um sonho muito grande ainda a realizar e ele quer realizar esse sonho, ou a dor está sendo muito Que as grande. experiências Sim, passadas chega a comprimir sim. tanto ele, né? Começa. Mas tem muita gente, assim, que tem esse preconceito de que, ai, tá com problema de cabeça, mas também tem as pessoas que não querem pagar por uma terapia. Certo. Tem gente que até fala para mim, ah, mas é caro. Não quer pagar um psiquiatra se ele não tiver. Muitos têm plano de saúde, mas não quer pagar um psiquiatra, não quer pagar. O psicólogo, dificilmente, às vezes você tem dificuldade de encontrar De pelo contar plano, pelo plano, precisa é. pagar particular, aí tem dó, é caro. Caro é aquele que não dá valor, aquele que Não, não dá retorno. Aquilo lógico. que não tem retorno é caro. Cara, é você ficar circulando, entrando Sim, naquele ciclo vicioso, não sair daquilo sim. lá e não prosperar na sua Sim, vida. se você pagar R$ 2 aí numa dúzia de prendedor de roupa e ele quebrar tudo assim, for ruim, é caro, entendeu? É Porque caro. ele não deu retorno, ele quebrou tudo, ele Exatamente. estragou. Agora, se eu pago por algo que me dá retorno, e quanto vale se libertar da dor?
e ter a vida que você quer. Quanto vale isso? Né? Quanto vale, por exemplo, de repente você fazer uma terapia, ou uma constelação familiar, ou uma hipnose, e você evitar um divórcio, ou uma depressão, evitar de viver. Ou, por exemplo, eu lembro quando eu fui para a Inglaterra, tinha uma moça do meu lado, foi conversando comigo, e aí ela estava falando que estava indo visitar o sobrinho, e ela pegou e falou assim, mas é um desafio isso, eu já tenho um sobrinho com 12, o outro com 10, e minha mãe não conhece. Eu falei, mas por quê? Ela falou, porque eles não estão legalizados, e aí eles não podem ir para o Brasil. E a minha mãe tem medo de avião. Então, por medo de avião, não conheço meus netos. Os netos. Entendeu? Não tive o gosto de conviver. Né? Como é que pode? Então, eu preciso superar esses medos. E muitas vezes num tratamento desse... Faz o quê? Procrastina. Vai procrastinando. Perde um monte de coisa. Vai jogando pra frente, vai jogando pra frente. Daqui a pouco os netos cresceram e tal, e ela tava com medo de quê? Eu quero fazer uma viagem, eu quero me divertir, eu quero fazer tanta coisa, e eu às vezes não faço porque estou limitada a uma dor, um medo, alguma coisa. Então, eu preciso uma dor emocional, uma experiência negativa, mas vai buscar ajuda com um psicólogo, com um terapeuta, com um psiquiatra, mas busca ajuda e se liberte, destrava. Aí entra na procrastinação. Sim, aí e no sofrimento. Afunda, no sofrimento, né? Porque aí vai só ampliando. Porque quando a doença chega no corpo, ela não começa, nenhuma doença chega no corpo. A doença chega primeiramente no emocional. Sim. E ela é nossa amiga. Ela está avisando que tem algo errado. Exatamente. Aí quando fala, mas a doença não é amiga, ela está avisando. Então, se você no comecinho percebe, você tem tempo de ajeitar muita coisa ainda na vida. Entendeu? Então, isso é muito importante. Antônia, a gente estava falando aqui um pouco de procrastinação, né? Que todo esse sistema, né? De buscar aí nas crenças, identificando as crenças limitantes, e a pessoa vai procrastinando e não busca uma ajuda ou não busca uma saída para sair, para entender o que está acontecendo no seu autoconhecimento, né? Quais são as estratégias mais eficazes que para combater essa procrastinação e manter o foco tanto no desenvolvimento pessoal quanto no profissional? Como é que a gente consegue ter essas estratégias para sanar esse... A estratégia principal é começar a se conhecer, porque se você não souber aonde que está o problema, é conseguir um profissional também que vai te ajudar no diagnóstico e você também começar a perceber que tem algo errado. Então, a primeira estratégia é essa, percebi que tem algo errado, vou buscar alguém para me ajudar, porque muitos vão conseguir até se ajudar sozinho, mas muitos também não vão conseguir. Às vezes você pega um livro, você vai fazer um curso, uma palestra, e você já vai se curando. Mas muitas vezes você também precisa de um profissional para te acompanhar, porque às vezes o buraquinho é um pouquinho mais embaixo. E eu não vou dar conta sozinho, eu vou precisar de alguém para me ajudar. Então a estratégia primeira coisa, começar a identificar aonde está o problema. Se você conseguir resolver sozinho, ótimo, com livros, com cursos, se não conseguir, vai buscar o profissional para você poder trabalhar isso. Isso você aconselharia o quê? Uma constelação ou uma hipnose? A constelação ela vai trabalhar e trazer à tona identificar o seu problema. Mas, por exemplo, nem sempre ela vai identificar, vamos supor que você está com uma depressão, a não ser que você chega lá e fala, pode até identificar, mas se você chega e fala que está com uma depressão, que o médico diagnosticou, a constelação normalmente vai encontrar a causa da constelação. Certo. Então, ela encontra a causa, você trabalha, às vezes é uma lealdade sistêmica, mas muitas vezes eu vou precisar dar continuidade numa terapia. Entendi, porque uma constelação só não resolve todos os problemas. Você falou lealdade sistêmica. Explica um pouquinho mais sobre o que é isso. O que é uma lealdade sistêmica? É a repetição de padrão? É repetição de padrão do meu sistema ou uma lealdade por alguém que passou por uma situação. Então, o que é? Vamos trabalhar primeiro o que é uma lealdade. Lealdade eu posso ter conhecido ou não. Exemplo, vamos pegar uma pessoa que eu conheci. Então, se eu tenho minha mãe aqui, de repente, que já teve vários casamentos e de repente nenhum desses casamentos deu certo e sofreu muito,
Aí eu posso ter uma lealdade de nenhum relacionamento meu dar certo, que é assim, por amor a você, minha mãe, eu também não dou certo no casamento. Eu faço igual você. Aí repete. Fica Repete fazendo o assim. padrão, mas por uma lealdade. Certo. Então, eu posso ter uma lealdade com a minha tataravó. Ah, mas eu não conheci minha tataravó. Não preciso ter conhecido. Não preciso nem saber o nome dela e eu posso estar numa lealdade. Exemplo, ela teve lá um determinado tipo de doença, eu vou e tenho a mesma doença. Não só por questão genética, mas às vezes essa avó foi excluída, foi abandonada, morreu, por exemplo, teve tuberculose, morreu abandonada. Eu posso, às vezes, não ter a tuberculose mesmo, mas ter um problema no pulmão. Por lealdade a essa minha tataravó. Então, lealdade é, eu entro em lealdade a alguém do meu sistema por um amor cego. Perfeito. Também tem as compensações sistêmicas. Então, por exemplo, alguém lá atrás fez algo que excluiu alguém lá porque perdeu tudo financeiramente, de repente eu vou perder também para compensar o que essa pessoa aconteceu com ela lá atrás. É uma lealdade, mas também por compensação. Então eu sempre falo assim, do nosso sistema nós pagamos boletos e recebemos boleto. A gente precisa olhar para ver se eu estou recebendo mais ou pagando mais. Certo. Porque às vezes eu estou num sofrimento muito grande porque eu estou pagando muito boleto. Mas identificar essas lealdades, você só vai conseguir identificar numa constelação. Também tem as lealdades, por exemplo, de sair fora do seu lugar. Então, minha mãe divorciou do meu pai. Ou meu pai morreu muito cedo. Aí eu posso, principalmente os filhos homens. Quando o filho homem, o pai vai embora muito cedo ou morre, e a mãe às vezes fala assim, agora você é o homem da casa. Dá uma sobrecarga no... Além de dar uma sobrecarga, a maioria deles ficam casados com a mãe. Entendi. Aí é uma lealdade tão grande com a mãe, e ele passa a ocupar o lugar do pai na vida da mãe, que a mãe também ele coloca. às vezes até casa, mas vira e mexe ele volta para casa. É como se ele dissesse assim, mãe, aquela lá é só mais uma. Eu sou fiel mesmo para você. Entendi. E não é nada disso, né? Porque Você eu tem... ocupo o lugar do meu pai na sua vida. Então tem filha, não é só o homem. Tem filha casada com a mãe, casada com o pai, filho casado com a mãe, porque estão numa lealdade invisível. Então, eu fico aqui. Por amor a você, eu fico aqui, eu ocupo o lugar do meu pai, ou eu achava que, por exemplo, pode até estar junto, mas meu pai não era um bom marido. Então, meu pai não era um bom marido para minha mãe. Por amor a minha mãe, eu fico casado com ela, porque eu seria um bom marido para minha mãe. Sim. Mas meu pai não é. Sim. Então eu fico, ou vice-versa, uma filha. Minha mãe não é uma boa esposa para meu pai. Então eu vou ficar como esposa do. Não é esposa literalmente. Sim, mas sim, a energia. Essa cognição dessa. Essa mulher aqui, que é minha mãe, não é uma boa esposa para meu pai. Aí eu vou ocupar o lugar da minha mãe. Perfeitamente. Fico grande, fico maior que ela. Ou o filho fica maior que o pai. E o papel da mentoria nesse momento? Colocar a pessoa no lugar dela. Trabalhar para ela enxergar que ela está fora do lugar, para ela ocupar o lugar dela, deixar... Porque, veja bem... o papel do enfrentamento das crenças limitantes. Não só crenças, mas também do papel dele e do lugar dele. Mentoria é para você colocar, mexer a mentoria ferida, é para trabalhar assim? As crenças. Você tem um objetivo, vamos supor, você não está conseguindo realizar esse objetivo. Você está sempre dando as suas patinadas. Então, a mentoria é para identificar as crenças, onde estão suas limitações, as suas lealdades sistêmicas, para você se destravar e seguir. Seguir no seu objetivo. Nunca teve tão em alta essa palavra destravar agora, nesse mundo doido que a gente está vivendo. Mas tem um monte de gente travada. Então. Tem muita gente fora do lugar. Então, vamos supor que você é o filho que número? Eu sou número 1. Número 1. Então, é só eu e o 2. Então, vamos supor que o seu irmão caçula queira ser o chefe da casa. Ele saiu do lugar. Porque a liderança tem que ser sua. Vamos supor que você tenha ocupado o lugar do seu pai. Se você ocupa o lugar do seu pai, o relacionamento amoroso nunca vai dar certo. Vai dar certo. Vai ficar sempre com problema. E a mentoria destrava e faz você enxergar isso. É para abrir os olhos mesmo, enxergar e falar, ó, segue.
né? Fica no seu lugar. Outra coisa também muito complicada é quando tem aborto. E esse aborto não é contado. Então, quando tem um aborto e não conta esse aborto, é até um perigo, porque, veja bem, vamos supor que entre você e seu irmão tivesse um aborto, seu irmão fica falando que ele é o segundo, e ele é o terceiro. O risco de Sim, querer ir atrás do aborto é grande, de ter uma morte precoce, de ficar doente, da sim, vida não caminhar. sim. Então, tem muita gente fora do lugar. Então, eu preciso ficar no meu lugar. Eu Interessante. não posso ocupar o lugar do meu pai, nem da minha mãe, né? E E é o muito papel da ruim também. mentoria é Sim. se Primeira coisa, posicionar, sim, e talvez, reconhece. Primeira coisa, eu reconheço minha história. Reconheço minha história, assumo, tá bom. Até aqui pode ter sido uma meleca. Mas daqui para você frente, vai querer continuar assim? Você já percebeu o que é? a mentoria ela É, faz isso, ela quebra isso, é. essa. Você vai querer continuar? Ou você vai querer mudar? Interessante. Não é? Essa mentoria que eu tenho porque ela é para destravar. Lógico que tem vários tipos de mentoria. De repente, você contrata uma mentoria para fazer sua empresa decolar, fazer sua equipe de Sim, vendas. sim. São vários Esse tipos. tipo de mentoria, ela tá ligado a como é que eu posso dizer? A esse estudo de autoconhecimento, esse Sim, estudo de porque programação essa neurolinguística, tá porque eu vou usar muitas técnicas da da programação, do programação. coach, né? Aham. E também do conhecimento da visão sistêmica. Usar as ferramentas que a gente tem aí da neurociência, eu uso Da muito neurociência. neurociência, porque eu sou formada em neurociência. Então, eu uso muito neurociência também nessa mentoria, para a pessoa perceber, Você atende né? bastante na área empresarial, Antônio? Não, mas assim, pessoas que querem Que buscar buscar desenvolver, aí na parte sempre no profissional. individual. Profissional, relacionamento, Né? essas duas. Dinheiro, né, também. Aham. Por exemplo, vive na escassez. Então, e tem muita gente que às vezes ele mesmo percebeu que ele tem o problema, ele fica querendo fazer sozinho. Só que muitas vezes para fazer sozinho ele leva anos, né? E é uma pessoa boa, né? É. É uma pessoa E que tem tem um potencial imenso, é uma é uma pessoa que tem Ferrari. uma Ferrari com combustível ruim. É, exatamente. E aí, tenta, Não é que tenta, não para, tenta. não é que ela para, né? Não para, Mas ela não anda, não mas tem, não, não não, tem não performa. não atinge o potencial que ela tem, E por entendeu? que isso acontece com essas pessoas? Porque estão travadas em alguma situação. Ou numa lealdade, ou numa crença muito forte, ou numa experiência negativa. Em alguns casos, às vezes vem para mentoria, mas não dá para fazer mentoria, tem que ir pro psicólogo primeiro. Às vezes ele chega lá para fazer mentoria, mas o caso dele é tão grave emocionalmente que ele tem que fazer Que terapia. você fala assim, como é que é? Um ditado, vaso ruim não quebra. Puta, o cara era tão É. bom, o cara era tão bonzinho, olha o que aconteceu com ele. Aí deu uma desgraceira lá com a pessoa, enfim. Que você identifica nisso, assim? Puta, as pessoas, poxa vida, as pessoas, acontecem coisas ruins com pessoas boas. Por que Acontece. que acontece isso? Por que que você, pô, que ele Então, se safou lá? é, Qual que é a antigamente, né, explicação quando eu tinha disso? minha visão só de recursos humanos, eu tinha outra resposta e já dei essa resposta em alguns lugares que eu fui, diferente do que eu vou dar hoje. Então, por exemplo, antigamente a gente achava muito que, o pai e a mãe nunca criam o filho igual, essas coisas assim. Então, primeira coisa, achava que, pegando assim, eu quero pegar o primeiro exemplo, o pai e a mãe cria dois filhos do mesmo jeito, Da e mesma um é forma. super bom, o outro, de repente, é cheio de coisas problemáticas. Esse que está cheio de coisa problemática provavelmente está numa lealdade. Aí, com alguém desse sistema que precisa ser visto. O outro que de repente também é super bom, um exemplo, aí o pessoal fala, aquele que era ruim, está vivo, o outro, sei lá, sofreu um acidente, ou perdeu tudo, ou levou um calote, ou foi enganado, ou foi traído, aconteceu um monte de coisa de ruim com o que é bom, e o que é ruim, não acontece nada. Mas Certo. com o filho bom lá tá acontecendo um monte de coisa. Ou com uma pessoa muito boa, às vezes até da igreja, um padre, quantas pessoas. Essas pessoas boas, que acontecem coisas ruins com ela, elas estão pagando alguma conta do sistema. Que nem o pai dela, nem os pais dessa pessoa conseguiu
ter o conhecimento de quebrar essa repetição. Não é quebrar, finalizar, né? Finalizar? Porque É tudo que finalizar a você palavra? porque tudo que você quebra, É, você quebra um você tá contrato, tem quebrado. multa, né? Entendi. Então É você finalizar, é concluir um ciclo. finalizar uma dívida do sistema. Perfeito. Então, suponhamos, o que é uma dívida do sistema? De repente, vamos supor que eu tive um avô que ele era, como é que falava lá, dos escravos, era feitor? Os que batiam no escravo, É botavam pro tronco. Os que tomavam, vamos supor que ele tomava conta do escravo e ele judiava muito, ele batia, ele matava, ele cegava, ele cortava a língua, Sim. todas aquelas maldades que fazia. De repente, eu tô aqui agora e sou uma pessoa maravilhosa, vou na igreja, sei lá, sou um ministro, faço tanta coisa boa e de repente acontece tanta coisa ruim comigo. Eu posso estar compensando a dívida do meu sistema. Perfeitamente. Então, quando eu falo que a gente recebe boleto e paga boleto, é porque eu estou recebendo coisas dos meus ancestrais. Quantos dons, quantos talentos, a inteligência deles que esse povo deixou para mim. É muita coisa que eu recebi deles. Às vezes você vê uma criança tocar uma música aí, você fala, mas como é que ele toca já esse instrumento se esse menino nunca foi numa escola de música? Às vezes, talvez está recebendo o dom lá do bisavô, do tataravô. E não tem nada a ver com o espiritismo, gente. Feitor é o nome dos escravos mesmo. Então, nós carregamos as memórias celulares dos nossos ancestrais. Então, eu tenho aqui os registros do que aconteceu com eles. Então, eu trago a inteligência, os dons, os talentos deles, mas também, às vezes, eu vou compensar. O que a gente tem que entender é que não é a pessoa, é o sistema. O sistema. Teve um excluído lá atrás, vai ter 3 ou 4 pagando a conta. E como é que identifica isso para poder concluir, finalizar o ciclo? Uma consteladora do seu porte, do seu nível, assim, você chegar e fazer A posição dos bonequinhos, o campo, ele vai detalhar isso. Não tem nada de espiritismo. Quando você coloca os bonequinhos, não tem nada de religião, não é nem de espírita, nem de católico, nem de evangelho, nem nada. Tanto que nós temos até padre constelador já hoje. A gente pode olhar na internet aí que vai ver. Então, quando você coloca os bonequinhos na posição, conforme eles estão ali, você vai identificar de onde está vindo isso. Uhum. Então, o constelador consegue identificar que existe ali uma compensação, uma lealdade. E quem posiciona é o constelado, né? Ele que posiciona, ele que vai colocando os bonecos na posição que ele vai colocando. Então, conforme você vai dando os personagens, e às vezes ele traz alguma história e você coloca, e você vê que ele está na lealdade. Lealdade ou compensando, né? Então, muitas vezes pode estar acontecendo coisa ruim comigo, porque lá atrás meu sistema deixou uma dívida. Feito. Por exemplo, eu lembro de uma vez de uma pessoa que mataram o filho dele, e o avô tinha sido policial. E aí ele veio com uma dor muito grande, que tinham assassinado o filho dele. E eu perguntei, né, se tinha alguma coisa que ele sabia, assim, de assassinato na família, se já tinha acontecido. E ele disse que a história era que o pai dele, quando era policial, não tinha piedade para matar, né? Para executar. Então, alguém pagou a conta, né? Então, alguém vai pagar essa conta. O que nós temos que entender é que não existe almoço grátis. Alguém do sistema vai pagar a conta daquilo que nós estamos fazendo. O que eu estou fazendo hoje vai ficar boleto para meus descendentes receber ou pagar. Então, eu estou deixando mais boleto para eles pagarem ou para receber. É isso que eu tenho que pensar. Então, por isso acontece coisa ruim com gente boa. Muito interessante. E com casais? E no sistema de casais? Casal. Você fala assim. Tem muitas lealdades também. Os casais, mesmo se amando, mesmo. Como que seria mesmo se amando, eles estão separados. Eles estão se separando. E aí tentam, e aí tem a procrastinação que vem para... Aí existe mais motivos. Existem vários motivos. Um deles pode estar casado com o pai ou com a mãe. Já foi dito aqui. Ou até os dois, certo? Então esse é um dos motivos para o casal estar separado. Às vezes eles se amam, mas estão separados porque tem alguém aí. Também pode ser por lealdade. Exemplo, no meu sistema todo mundo está separado.
E eu tenho necessidade de pertencer, só eu tô casada. Aí eu começo a olhar assim, nossa, só eu no meu sistema tô casada? Ninguém no meu sistema tá casado, minha mãe tá divorciada, não sei quem tá divorciado, eu tenho que divorciar. Começa a Inconscientemente, vir a... arranjo um motivo para divorciar, para ficar pertencer, para ficar igual. Entendi. Então, na necessidade de pertencer, Inconscientemente. a necessidade de pertencer é a maior. Para poder pertencer, nós fazemos qualquer coisa. Por exemplo, minha família tá tudo sem dinheiro. Eu tô rica, de repente eu dou um jeito de perder tudo para ficar igual. Então, é a necessidade de pertencer. Então, eu posso, de repente, me divorciar, mesmo amando o meu marido, para poder pertencer, porque tá todo mundo separado. Perfeito. Mas também tem um outro tipo de lealdade. Eu tenho um caso de uma cliente, ela não é daqui, então eu até posso falar isso, né? É muito impressionante. Ela já havia constelado comigo, mas tinha me contado que era divorciada, mas a gente não trabalhou tanto a questão não trabalhou o divórcio. A gente trabalhou a questão do filho dela, que ela queria trabalhar uns atritos que ela estava tendo com o filho, né? Que o filho estava muito agressivo com ela. Trabalhamos, isso melhorou, mas eu vi que na constelação dela, ela botou o ex-marido bem pertinho. Falei, nossa, vocês têm uma conexão grande, né? Ah, temos, nós somos muito amigos. Até quando vamos pra casa dos filhos, a gente às vezes vai junto e tal. Eu falei, e ele é casado de novo? É. Tá bom. Que bom, né? Bom, que né? separaram e estão nessa... Passado acho que quase uns 2 anos, ela me liga e fala, Antônio, eu tô muito incomodada, preciso fazer uma constelação e com aquela pressa. Eu falei, nossa, mas o que aconteceu com essa pressa? Aí eu tô muito angustiada. Aí, acho que uns 3 dias depois, nós fizemos a constelação. Aí ela vai e fala assim pra mim, Antônio, eu tô muito angustiada, que na verdade, desde quando eu e meu marido separamos, ele casou de novo, tudo, mas a gente nunca deixou de dormir junto. De vez em quando ele vem aqui, a gente dorme junto, inclusive quando nós vamos pra casa dos filhos, tem uma cama de casal e a gente dorme junto. Nossa Senhora. Eu falei, mas como fica a mulher dele? Ela pegou e falou assim, então, eu nem sei se ela sabe, se ela não sabe, mas agora eu tô muito incomodada da gente ficar nessa vida. Eu sou amante e ela é a esposa. E eu tô incomodada de ser amante. Ela é amante do ex-marido. Porque a gente se ama muito, não consegue ficar separado. A gente se separou por uma bobeira. Sim. E aí, eu desde que nós separamos, eu passei a ser amante. E ele casou de novo. Eu falei, não, então não vamos descobrir esse negócio. Vamos botar a mãe. Ela fala assim, eu falei, a mãe, como é que foi? Minha mãe, o meu pai largou da minha mãe, ainda era pequena. Aí minha mãe tinha mais filhos. Sim. Então, minha mãe arrumou um amante para poder sustentar. Minha mãe tá com 73 anos e ainda ele é amante dela. E ele é casado. Então, sua mãe então, tá dentro do... foi amante a vida inteira. Tá. Quem mais? Minha avó. Minha avó também, então, meu avô largou. Meu avô largou, foi embora. Para ela criar os filhos, ela teve um amante. Lealdade. Lealdade dos ancestrais. Lealdade. Até quando então, veja bem. A gente consegue ter esse ciclo de... Até a 7ª geração. Né? Até a 7ª geração. Embora o Bert Helling chegou até a 13ª. Mas até a 7ª é muito comum. Só a 7ª já é gigantesca, né? O 13º, então, vai ficar fora porque 11 gerações já precisou de 4.094 pessoas pra você chegar aqui. Nossa Senhora, você tem todos esses cálculos assim na cabeça, tá? Sim. Impressionante. Então, pra você ver. Como que foi o caso dela? Então, minha mãe foi amante, minha avó foi amante. Como que eu posso ser feliz com o meu marido? Separando e sendo amante dele. Então, ele fez eu tenho que ser amante porque eu tenho que ser igual a elas. Lealdade. Nossa, lealdade. Então eu viro amante. Separou do marido. Viro amante do meu próprio marido. Exatamente. Que doideira. Entendeu? Então, é uma coisa de doido. E agora ela quer que ele largue da mulher dele pra ficar com ela. E ela deu um prazo pra ele. Porque eles não conseguem ficar separados, eles se amam. Mas agora ela identificou porque... Através da mentoria, através da constelação, né? Ela identificou. E aí ela chamou ele para uma conversa, ela até já me deu uma devolutiva. Ele já tá se preparando para divorciar da mulher dele pra gente casar de novo. Impressionante. Porque ela identificou aonde estava. E você vê que interessante? Quando ela identifica, toma consciência, o sistema começa a curar. O sistema começa a curar porque tomou a consciência. Ele também já falou, eu também não consigo viver sem você. Se você, a gente se ama. Ele não passou nem perto de constelação, de mentoria ou de qualquer outro dispositivo. Mas ela abriu ela contou para ele tudo, falou o que aconteceu.
Ela contou tudo pra ele que aconteceu e ele entendeu perfeitamente. Ele falou assim, não, porque é um absurdo a gente ter divorciado, a gente sempre se amou. Impressionante, né? Então, você vê que E aí situação. cura, né? Eu falei quebrar aquela hora, mas ele, na verdade, ele fecha o ciclo. Ela A fecha o ciclo. constelação é para liberar dos padrões repetitivos, liberar das dívidas dos nossos sistemas, todas as dívidas que nós temos, seja dívidas financeiras, de injustiça, moral, liberar disso, finalizar todo esse sofrimento do nosso sistema. O que seria, por exemplo, na igreja que eles falam quebra de maldição. Certo? Na constelação, nós vamos finalizar as dores e os sofrimentos do que esse sistema vem carregando. Porque tem gente Interessantíssimo. que pega, parece que ele pega tudo. Então você fala assim, nossa, mas essa pessoa é tão boa, por que tá sofrendo tanto? Parece que ele fala assim, sabe quando a gente sai para almoçar, jantar, e tem um que fala assim, deixa que eu pague a conta de todo mundo? Certo. De vez em quando não tem esse? Tem. Esse bendito que sofre tanto, é como se ele falasse assim, eu pago a conta de todos vocês aqui, do Aí nosso vem sistema. vem na geração dele Não e ele deixo tá. nada, não deixo nada para vocês pagarem, eu pago a conta de todo mundo. E aí ele tá E sobrecarregadíssimo. sofre, né? Sofre. E sofre muito. E não desenvolve, não é? E o cara tem um coração bom. O cara é Sim, uma às vezes é pessoa boa. uma pessoa batalhadora, trabalha tanto, faz tanto, é bom marido, é bom filho, é bom pai, E tá pagando a conta. é uma pessoa do bem, ajuda e tá sofrendo tanto, né? Então, nós temos muitas lealdades, seja nas doenças, as financeiras, a de relacionamento, são muitas também a do vício, né? A da criminalidade, muitas vezes são lealdades. Né? A gente tem uma aluna do curso de pós-graduação, ela fez um trabalho na Fundação Casa, acho que foi a Fundação Casa, eu sei que foi um trabalho, com as crianças que estão em recuperação, né? Aí que fala. É interessante que ela foi até a terceira geração. A maioria dessas crianças que estão na Fundação Casa, Elas já passaram. até a terceira geração também esteve envolvido com o crime. Hoje em dia se fala muito de criança ferida, Sim, né? sim. Hoje em dia Mas a não é gente nem fala criança de ferida, é envolvida dentro as do lealdades sistema. dentro do sistema. Então, se meu bisavô cometeu um crime, meu avô também, meu pai também, e eu também vou fazer. Eu até tinha pedido, devo até estar lá esse trabalho da pesquisa que ela fez. Experiências negativas. Exatamente. E atrapalha o desenvolvimento no sucesso. Sim. No futuro dela, Uhum. que vem se repetindo de geração em Sim. geração. E essa criança ferida pode ser um adulto que tem a criança ferida dentro dele. Exatamente. Pode. E aí funciona? o TCC dela foi nesse sentido. A criança ferida, ou ela vai ser aquela pessoa guerreira, porque é muita mulher guerreira mesmo, e homem também. Às vezes teve uma criança ferida muito grande. Sofreu tanto que agora eu sou guerreira. Eu luto contra tudo e contra todos. E eu não vou permitir que isso aconteça. Então, às vezes, essa força aí de fazer tanto, muitas vezes é exatamente para trabalhar a dor da minha criança. Entendi. E talvez também eu faço demais até para não olhar para a dor, né? Sim. Porque também tem uma coisa, tá? Ao se ocupar, Aí, talvez, mas aí ela pode estourar lá na frente, né? A hora que você Não me chega fez um a momento. pergunta lá de como identificar, mas muitas vezes também eu procrastino, eu me auto-saboto por causa do nosso sistema SAP. O sistema SAP é o sistema de autopreservação da espécie. O que o sistema SAP faz? Se ele sabe que eu ainda não dou conta de lidar com aquela dor, ele faz eu procrastinar, porque talvez se eu for mexer naquela ferida naquele momento, eu posso ter um surto, eu posso ter um problema grave. Pode desencadear outra coisa pode que ele não desencadear, tá segurando. Então, às vezes ele faz isso para me autoproteger de um sofrimento maior. Perfeito. Ou até ele quer me proteger. Então, de repente, eu até estou preparada para mexer naquela ferida. Mas ele faz assim. É como se a vozinha lá falasse assim. Por exemplo, eu casei com um marido que de repente batia em mim. Aí, de repente, eu começo a querer namorar de novo. Aí o bendito vai falar assim: olha, homem é judia, hein? Homem bate, não namora não, fica sozinha. Aí volta pra trás, Aí, ele eu desenvolve, não vou namorar, não abre não. o coração, não se Porque permite. ele está me protegendo de viver uma outra experiência dolorosa.
o sistema dele é preservar a minha vida. Vai falar que é dolorosa, independente se Sim. ele vai tentar ou não. Exatamente. Ele fica com a experiência que ele teve. Então, se a experiência foi negativa... Interessante. Até, por exemplo, você abriu uma empresa também. Vamos pegar outra coisa. Você abriu uma empresa, faliu. Aí, de repente, você vê uma outra oportunidade de abrir uma empresa. Ele vai falar assim, olha lá, hein, a gente já sofreu muito. Você viu o que aconteceu lá atrás? Não faz isso, não. E se você tem uma mentoria, ele pode pegar essa experiência e falar assim, poxa, você viveu aquilo lá, E agora... você já tem essa experiência, você Sim. se aceita, se a pessoa E vai já trabalhar... tiver, e vai fazer de uma forma diferente para poder concluir aquilo com eficiência, com sucesso. Exatamente. Só que o cara tem que estar muito na frente para estar isso. Sim. O cara tem que estar com os ciclos deles já bem fechado para ele... A consciência tem que estar bem expandida, né? Tem que estar bem expandida. A probabilidade dele olhar para o negativo é muito maior. Sim, mas o próprio sistema, a preservação nossa mesmo, entendeu? Porque ela vai falar assim, é uma coisa que o sistema quer que você continue vivo. Sim. Então, ele te protege de uma forma... Ele quer te proteger. Você fala, mas eu tenho medo. Mas por que você está com medo? Porque ele quer te proteger. Aí, ao invés de você falar assim, não, espera aí, eu vou buscar onde que eu errei, onde que eu falhei, agora o que eu posso aprender, como é que eu posso fazer diferente. Tem outras oportunidades aqui que antes eu não sabia, mas ele tá lá, só na dor. Mas isso não. Perfeito. A gente vai sofrer de novo. Perfeito. Entendeu? Entendidíssimo. Então, e depende de como você registrou a experiência. Se você registrou de forma negativa, ele te trava. Então, não são só as crenças. E eu até acho muito cruel quando eu vejo alguns influencers aí, alguns gurus falando assim, você tem a vida que você merece. Se você está nessa situação ruim, negativa, sei lá, no sofrimento, é porque você está fazendo por merecer isso. Não, nem sempre você tem a vida que você merece. Porque tem gente que está lutando tanto, que está batalhando tanto, mas exatamente, ou seja, um conjunto de crenças, a criança ferida, o SAP, né, o sistema querendo proteger ele, pode estar bloqueando ele. E muitas vezes, quando ele toma consciência disso, ele desperta. Porque aí ele entendeu o que é que estava segurando ele. E ele vai trabalhar isso agora de uma forma diferente. Então, nem sempre você tem a vida que você merece. Nem sempre você está fazendo. Às vezes você merecia ter muito pelo que você já tem feito. Mas esses bloqueios que estão te impedindo. E muitas vezes você não tem culpa. Então, é muito ruim colocar culpa, porque tem gente que está se sentindo cocô do cavalo, mesmo, fala, puxa vida, eu faço tudo que eu faço, não dá certo. Aí ele pega um monte de coisa, ele faz manta, ele dá 7 pulinhos no mar, ele escreve carta, faz não sei o quê, faz como é que fala? A hipnose lá, a auto-hipnose, faz um monte de coisa e a coisa não caminha. Aí o que ele fica pensando? O problema sou eu que não sirvo pra nada. Acho que Mas aí não identificou, não teve uma mentoria que tirava isso, essa repetição, essa lealdade. Eu tenho o dedo podre, eu nasci no dia errado, não sei. O urubu fez cocô na minha cabeça. Mas não é nada disso. Essa do dedo podre é a mais contada, né? Porque o que às vezes ele tá precisando é só ver onde é que os pezinhos dele tá amarrado. Onde é que meu pé tá amarrado? Sabe que tem umas imagens interessantes, né? Que a pessoa quer ir, tem uma rede aqui, um negócio segurando ela. Aquilo ali, ele quer ir, mas tem um trem que puxa ele. O trem é essas coisas todas aí. Todas. A crença, o SAP, a criança ferida. É a pergunta que eu ia fazer com você. Por que tem essas pessoas que repetem isso, mesmo sabendo que traz sofrimento? Por que essas pessoas ainda, elas repetem esse sistema, o sistema familiar, mesmo assim, vendo que isso traz... Mas esse sofrimento, a pessoa, ela parece que ela quer passar por aquilo. Se não olhar para o sistema, incluir os excluídos, perdoar os que aceitar a vida que tem, a vida que tem não, a vida como ele chegou aqui. Isso, eu preciso ser, meu pai e minha mãe são, sei lá, depressivos, são ruins, são violentos, tá? Existe até é bom a gente falar do honrar, tá? Porque existe uma diferença muito grande entre... O pessoal entende que honrar é ter que aceitar tudo que o pai e a mãe falam e fazer o que eles falam. Não é isso. Não.
Honrar é assim, tá? Esse homem, essa mulher me trouxeram ao mundo, eles me deram a vida, eu sou grato pela vida, mas agora, até por gratidão por ter recebido essa vida, eu vou fazer diferente deles. Daqui pra frente eu vou sozinho. Eles são meus pais, eu aceito que eles são meus pais, porque não adianta você brigar. Eu não queria ter tido esse pai e essa mãe. Porque esse pai e essa mãe foi o jeito que você chegou aqui no mundo. Então é isso, quando fala aceitar. Honrar aceitar. Aceitar, honrar. Aceita o pai e a mãe, receba essa força deles, de pai da quem me trouxe ao mundo, e não do homem e da mulher, cheio de limitações, sei lá, de defeitos. Não é isso. Sim, entendi. Então, eu recebo do meu pai e da minha mãe o que é bom, mas aquilo que não é bom, eu vou fazer diferente. Perfeito. Então, honrar não é fazer igual. Honrar é honrar a vida. E não é obedecer. Que muitas vezes nós precisamos até desobedecer. Porque vamos supor, você quer ser... Pra ter a honra de ter aquilo, a conquista. Você quer ser jornalista. Mas vamos supor... Não, você vai ser médico. Não, eu quero ser jornalista. Aí você tá... Você tá contrariando. Mas você tá sendo sua Mas você tá honra. seguindo aquilo que você quer. Perfeito. Entendeu? Perfeitamente. Então é nesse sentido. É você assumir as suas escolhas e também não... Porque tem gente que passa o resto da vida na criança. Meu pai isso, eu sou assim porque meu pai isso, minha mãe aquilo. Então vira uma vítima e uma criança. E aí, imagine se essa criança, esse adulto criança casa, né? Vai levar essa criança ferida, vai querer que a mulher ou o marido cuida. Aí vai descadear outra coisa. Qualquer coisinha feriu a criança dele. Aí o relacionamento vira uma meleca. Uhum. Porque não são dois adultos casados. Às vezes é um adulto e uma criança ou duas crianças. Perfeito. Casado. E criança não casa. Perfeito. Se eu não cuidar da minha criança, melhor não casar. Porque tem gente que vai pro casamento cheio de feridas. Aí não dão conta nem de cuidar dos filhos. Porque essa criança casada, como é que vai cuidar dos filhos? Aí fica tudo complicado. Entendeu? Muito bom. Então, o honrar é essa questão de receber a vida. Não é obedecer. E tem gente que pensa que acha que é obedecer. Não tem nada a ver. Tá? Vou dar uma pausinha? Deixa eu pegar uma água. Sim. Vamos lá. 3, 2, 1, gravando. Antônia, como a constelação familiar, como que a constelação familiar pode ajudar a pessoa a libertar os padrões repetitivos, né? Vou repetir a pergunta. Como a constelação familiar pode libertar a pessoa a libertar os padrões repetitivos, né? Que a gente estava falando aqui sobre lealdade, a gente estava falando sobre essa repetição. Como a constelação consegue destravar isso, desbloquear, fechar o ciclo? Como... É que a constelação é assim, na medida que a pessoa constela, não é que muita gente acha que constelação é ir lá e pegar os bonequinhos e mexer os bonequinhos. Não é. Não é só isso. Além dele posicionar os bonequinhos, identificar onde que está o problema, a causa, de onde estão vindo as lealdades ou a compensação do sistema, é uma tomada de consciência. Ele começa a identificar, primeiro, que ele precisa olhar para os ancestrais dele com gratidão. Deixar todo esse sofrimento que os ancestrais passaram com eles. Porque eu preciso receber a força dos meus ancestrais, a bênção. E não olhar para eles com muita gratidão por tudo que eles passaram. E não querer carregar o sofrimento deles. Mesmo sem conhecê-los? Mesmo sem conhecê-los. Como? Porque eu carrego essa herança genética. Entendeu? Isso é transgeracional. Então, muitas vezes vem vindo de geração em geração, geração em geração. Na medida que eu começo a tomar a constelação, a fazer a constelação e eu tomo essa consciência, e eu estava com um certo padrão, um certo tipo de problema que estava repetindo, porque eu estava em lealdade a alguém lá atrás, ou até mais de um, e que eu mudo isso, que eu tomo essa consciência, que eu mudo, e que eu escolho assim, bom, até aqui eu fiz assim porque eu estava ligado nesse sofrimento do meu sistema. Agora eu me libero, agora eu finalizo esse sofrimento do meu sistema e vou fazer diferente, ele não beneficia só a vida dele. As seguintes. Ele beneficia também as outras. Não que eu estou constelando pelo meu irmão, não é isso, mas ele já mexe em todo o sistema dele para começar uma liberação daqui para frente. Os nossos ancestrais tinham essa informação, tinham esse conhecimento, como a gente tinha esse profissional
que atuava naquele sistema naquela época? Não, porque Tem como ter a esse... constelação foi criada pelo Bert Helling, né? Ele vai trabalhar lá com os Zulus na África, ele era missionário, padre, e ele identifica um tipo deles trabalharem lá, uma forma de inclusão na aldeia, e ele deixa de ser padre, ele vai estudar. Ele estuda muito, ele estuda psicodrama, PNL, hipnose, estuda muita coisa. Para ele Interessante. chegar. E ele descobre as 3 leis, que é a lei do pertencimento, da hierarquia e a lei do equilíbrio entre o dar e receber. E aí, quando a gente também quebra essas leis, a gente, de alguma forma, deixa de viver elas na nossa vida, o que que é pertencer? Pertencer, eu não posso excluir ninguém do meu sistema. Ah, mas então eu tenho uma pessoa lá no meu sistema que é violenta e eu tenho que conviver com ela, não. Incluir não é conviver. Certo? Incluir ele, independente do caminho que ele escolheu, Eu aceito ele. ele pertence, está no meu coração, pronto, mas eu deixo lá com ele. Entendi. Eu posso me manter distante do meu pai, da minha mãe, porque às vezes precisa, às vezes é violento, às vezes é Sim, perigoso, sim. pode acontecer alguma coisa, precisa. A gente não sabe que a situação, às vezes, está correndo risco. Então, eu posso ficar distante do meu pai e da minha mãe, de um irmão, de uma pessoa da minha família, não posso excluir. Mas antigamente, quantas coisas excluídas tinha? Quantos segredos de família? Quantas coisas eram escondidas debaixo do tapete? E isso vem acabando sendo Repetindo. compensado agora. De alguma Perfeito. forma, é compensado isso e entra na lealdade. Na medida, aí, por exemplo, aí também tem a da hierarquia, que é a gente estar no nosso lugar e não quebrar a hierarquia do nosso sistema. Mas essa hierarquia de obedecer, não, é de lugar. Quem veio antes é maior. Certo. Então, meus pais são maiores que eu. Eu não posso me sentir maior que meu pai e E minha no mãe. caso de gêmeos? Gêmeos, quem nasceu primeiro é maior. Tem que ver o horário que nasceu. Então, se aquele que nasceu primeiro, Aham. então se ele é o primeiro, ele é o primeiro. Se é o segundo filho, E tem casos de gêmeos que passa por cima, né? sim. Do irmão que... Esses... Mas são gêmeos e tal. Esses dias eu constelei uma, falei, mas quem nasceu primeiro? Eu não sei. Ela não sabia quem nasceu Aham. primeiro. Se era ela, se era o irmão. Olha só. Foi Então, ocultado isso, talvez? Não, que não se preocupou como fosse no importante, Aham. mas precisa saber, para saber Aham. quem é o terceiro, quem é o quarto. Aham. Né? Então, a gente precisa olhar para essa hierarquia com respeito. Numa empresa, quem veio antes, né? Não é? A empresa tem várias hierarquias. A hierarquia de quem chegou antes, a hierarquia de organograma, a hierarquia de competências. Sim. Então, são várias, isso é importante. E o equilíbrio entre dar e receber. E quando a gente começa a fazer demais, e não tem equilíbrio de troca, a pessoa vai fazer alguma coisa que vai nos magoar, ou vai nos trair. Por que tem muita traição, muitas vezes, no casamento? Um faz demais, o outro faz pouco. O que ele faz? Trai. Toda vez que a gente faz demais, o risco da traição é grande. Ou de uma separação, ou de fazer alguma coisa que vai nos magoar. Então, a constelação, a gente passa todo esse conhecimento para a pessoa, para ela começar a entender que aí até uma mudança da forma de olhar para o meu sistema. Não vou ficar julgando, porque quando eu julgo, eu posso entrar em lealdade. Cada vez que eu julgo alguém da minha família, eu emaranho. Tá repetindo. Eu emaranho. Uhum. Né? E a gente tem que entender o seguinte. Aí quando você fala assim, o pessoal antigamente sabia disso? Não, porque o Bert cria a constelação familiar em 1970. Então, antigamente não sabia. Mas eles tinham umas coisas que eles já sabiam inconscientemente. Certo. Porque se você... não sei se você chegou a pegar essa época, mas eu via muito meu pai, minha mãe, os vizinhos falar assim: vai fulano, não pode casar com ciclano porque vai misturar o sangue. Sim. Vai misturar o sangue. O que eles estavam querendo dizer? Vai misturar o sistema. Aham. E eu era pequeno, ficava até pensando, mas será que vai cortar e misturar o sangue? Não, né? não. Não, mas é questão de misturar o sangue que quando você vai casar com sua prima, né? Você vai casar com... Não, mas quando você casa, por exemplo, você, a sua esposa, ela passou a pertencer ao seu sistema, você é o sistema dela. Certo. E isso nunca mais se separa. Mesmo que você divorcie. Certo. Uma vez, se eu tiver 10 maridos, eu vou pertencer aos 10 sistemas. Entendeu? Então, se eu tenho 10, se eu casei 3, 4 vezes, eu pertenço a 3, 4 sistemas. Então, eu tô emaranhado no sistema delas, dessas pessoas, e o meu.
Então, eu não faço parte só do sistema de pai e de mãe. Certo. Também do companheiro. E até a empresa é um sistema, né? Então, o sistema não é só pai e mãe. Certo. Tudo bem que são os maiores, né? Então, e a gente precisa pensar. E os filhos também adotivos têm que entender que eles fazem parte do sistema biológico. Biológico. E Também tem o biológico. Sim. Eles estão no sistema ali dos adotivos, mas de quem que eles trazem toda essa questão das lealdades, das compensações, a herança, vamos dizer. A herança genética. Dos biológicos. E eles e os pais biológicos são maiores que os adotivos, não na questão de mais importante, não é isso. Certo. Porque às vezes a gente fala que é maior, acho que é mais importante, não é? Porque como eles deram a vida, vieram antes, então tudo que veio antes, a constelação considera que é maior, mas não é melhor. Tem que separar isso. Ah, mas então ele é melhor do que eu que criei? Não é isso. Tem que ter muita gratidão pelos pais adotivos. Né? Mas entender que eu também cheguei aqui no mundo porque teve aquele homem e aquela mulher que me trouxeram ao mundo, permitiram que eu nascesse, podia ter me abortado. Sim. Né? E deixaram eu nascer, então. É gratidão pela vida, né? Pela vida. Pela vida que me permitiram chegar aqui. É isso, né? E aí, quando você constela e você vai se liberando dessas emaranhadas, quanto mais você se libera, mais livre-arbítrio você tem para seguir sua vida com o que é seu. Perfeito. Interessante. E os tais dos nossos sugadores de energia? Então, eles estão dentro do nosso sistema? Eles pertencem ao nosso sistema? Como você já tinha dito antes, talvez ele não seja uma boa pessoa, mas eu tenho que aceitar no meu sistema que ela vive aqui. Esses são os sugadores de energia? Não. Seria isso? Não são. Pode até ser uma pessoa, às vezes, que dá muito trabalho, que estressa. Ela pode também sugar mesmo. Toda pessoa muito tóxica suga a energia da gente. Certo. Gente estressada demais. Né? Mas um grande sugador de energia nosso, pendências. Então, se eu tenho muitas pendências, o cérebro não descansa. Então, vamos supor que você tem lá na sua casa uma parede que está com uma infiltração, uma torneira que está quebrada, uma lâmpada que está queimada, sei lá, a calça que tem que levar para apertar, para fazer a barra e assim por diante. Essa pendência inconsciente. O carro que está com um probleminha lá e você nunca leva para arrumar, tem que cortar o cabelo, tem que isso, tem que aquilo, você está falando, eu tenho isso para fazer, tem isso, o cérebro está te cobrando, está te cobrando. Isso é um grande sugador de energia. Quanto mais pendências eu tenho, mais a minha energia está sendo sugada. E existe até uma pesquisa que fala que até as pessoas mais organizadas têm 31 pendências. O mais organizado, mais, vixe, então... Porque todo mundo tem, sei lá, um documento para entregar não sei aonde, um livro para ler. Então, sempre a gente tem coisas para fazer, certo? Uma visita para ir fazer para alguém, que a gente tá lá... Um pensamento que você tá lá, sim. Nossa, eu queria falar com aquela pessoa... Mas tem situações que você começa a pensar muito na pessoa, a pessoa tá mandando mensagem para você. Sim, é a conexão. É a sincronia, a sincronicidade. Sincronicidade. Então, a outra questão também que suga muito a nossa energia é ficar conversando coisas ruins. Conversas negativas, conversas pesadas, ou consumindo, assistindo... redes sociais, assim, essas coisas negativas, televisão. Aqueles canais de caminhão cai, que explode no meio do caminho. Essas coisas negativas, isso aí suga muito a nossa energia, porque o ambiente fica poluído, né? Então, não faz bem. Então, a gente deve evitar, principalmente logo de manhã, ter conversas que são pesadas. Sim. A gente precisa... E também, de certa forma, também é muito bom dormir bem tranquilo, porque ter um sono bom é muito importante. Outra coisa é o excesso de informação. Ou a desinformação também, né, Antônio? Não, mas o excesso de informação também consome. Hoje, com tecnologia, hoje a gente tem toda essa inteligência artificial, enfim... Tá, mas eu tô lá no celular. Faz de conta que eu não tô nem lendo, mas tô vendo as imagens. O cérebro tá registrando tudo. Sim. E à noite, quando eu vou dormir, eu preciso dormir um tempo que ele tem tempo de descansar. Mas às vezes é informação demais. Sim. E ele não dá tempo de rebobinar. Lembra daquelas fitas de vídeo que a gente assistia? Que tinha que rebobinar? VHS. Então, mas não tinha que rebobinar? Tinha que rebobinar para devolver para devolver na locadora? E se você não rebobinasse, você pagava uma multa. É a multa que a gente está pagando agora. Então, aí você vai dorme pouco, teve excesso de informação, o cérebro não rebobinou. E aí a gente paga a multa. Aí você amanhece de manhã arrastando.
Levanta arrastado. Não dorme direito, cansado, porque não deu tempo de rebobinar a informação no cérebro. Ele precisa rebobinar. Dizem que um dos sintomas da procrastinação é quando você desperta o seu alarme e você dá um soneca. 1, 2, 3 vezes. É um dos primeiros sintomas que o cara tá procrastinando, é verdade isso? Mas isso pode ser uma preguicinha de levantar. Às vezes, não é Pode ser. nem ele tá procrastinando. Às vezes, o que ele vai fazer logo em seguida, quando ele acorda, já não dá mais alegria para ele, né? Por exemplo, Aí ele estou num trabalho totalmente insatisfeito. Levanto, já sei que as brigas vão começar aqui dentro de casa. Então, a minha vida não tá boa, aí de repente eu também não quero acordar, né? Ou a preguiça mesmo, o cansaço. É a preguiça, o cansaço. Às vezes eu tô muito cansada. A gente tem que entender, Miguel, que não existe uma única verdade para um problema. E tem muita gente colocando como a verdade é uma só. Não é. Muitas vezes é um balde de problemas. Uhum. Né? E aí tá colocando que é um só. Não é um só. Normalmente tem mais de um. Então, às vezes, é muito assim. Você tem a dor no joelho, então é isso. Você tá com um problema na vista? O que você não quer ver? Aí coloca a carga em cima daquilo ali, como se fosse a verdade única, né? É a verdade única e absoluta. E isso é muito perigoso. Isso é perigosíssimo. Entendeu? É isso. Entendi. Legal. E como é que você está fazendo? Você atende pelo AGC? Você faz atendimentos? Você tá disponível para fazer esses agendamentos? Sim, o AGC é mais os cursos de graduação e pós-graduação, né? O meu trabalho, além de trabalhar no AGC, eu atendo com mentoria e constelação. São os 2 atendimentos. E como é que faz para o pessoal que está assistindo aí encontrar, fazer, a gente... entrar na minha rede social e lá tem todos os meus dados, que é o @AntoniaBraz_oficial. Braz com Z, entrando no meu Instagram. Eu já sigo lá, eu acho bem bacana. Lá tem todas as informações de como me encontrar. Sou muito grato pelo convite de estar aqui, né? Eu acho que é muito gostoso, já fiz a programação neurolinguística, já fiz outros cursos com você, né? Já fiz coaching, já participei de constelação, já fiz até reiki lá, né? Muito gostoso, mesa quântica, que eu fiquei super... Então eu acho que não é à toa, né, que veio esse nosso encontro para gravar esse primeiro podcast, porque eu acho que tem tudo a ver você manter esse canal aqui para levar mais conhecimento, né, levar mais esclarecimento, né, que talvez as pessoas hoje têm tanta informação que desinforma, né? Sim. E acaba perdendo um pouco aí do que é a verdade, né, em relação nunca foi tão dito, né, a procura do autoconhecimento, o equilíbrio emocional. Então, eu sou muito grato por tá aqui batendo esse papo com você. Eu aconselho demais aí a gente ter essa busca, né, Antônio? Então, fico muito feliz. E é um trabalho gratificante, né? Que a gente fica muito feliz de ver as pessoas caminhando, alçando seus voos. E eu também quero agradecer você profundamente por esse momento, por esse bate-papo. Gratidão. Valeu. Gratidão. Beijo.